Alguns relatos não nasceram da imaginação. Eles foram vividos e deixaram marcas que nunca mais se apagaram. Se você gosta de histórias reais, enviadas por pessoas como você, se inscreva no canal Arrepiei e ative o sininho. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora realmente aconteceu. Meu nome é Helena, tenho 42 anos e moro há 12 anos no mesmo bairro, aqui em Belo Horizonte. É uma rua tranquila, cheia de casas antigas, portões baixos e muros que o tempo desgastou. Todo mundo se conhece ou pelo menos se cumprimenta. A casa do lado sempre foi um ponto fora da curva. Pequena, com o telhado afundando no meio e o portão de ferro torto que ninguém nunca consertou. O antigo morador, seu Jonas, morreu ali, sozinho, em 2011. Desde então, a casa ficou fechada e o mato tomou conta do quintal. No começo, a gente até estranhava, mas com o tempo a casa se tornou só mais uma sombra no quarteirão. Até o dia em que as vozes começaram. A primeira vez foi numa terça-feira à noite. Eu tinha acabado de desligar a TV e estava indo fechar as janelas da cozinha. Quando passei pela pia, ouvi um riso baixo, do tipo abafado, vindo de fora. Um riso de mulher. Parei. Esperei. O riso se repetiu, um pouco mais alto, e vinha claramente da casa do lado. Pensei que fosse alguém invadindo o quintal, algum morador de rua. Corri para a sala, peguei a lanterna do celular e fui até a área de serviço, que dá direto para a parede da casa vizinha. Quando apontei a luz, o feixe cortou o mato alto e bateu no portão enferrujado. Ele estava fechado, com o cadeado do mesmo jeito de sempre. Mas o riso continuou, agora mais perto. Era uma risada seca, como se alguém tentasse rir sem ar. Eu ainda lembro o som. E depois, um sussurro, baixinho. Meu nome, Helena. Na hora, o corpo inteiro gelou. Eu voltei um passo e a lanterna tremeu na minha mão. O feixe de luz caiu no chão, onde eu vi algo que não devia estar ali. Marcas de pegadas descalças, frescas, indo do portão da casa do lado até o meu muro. De madrugada ninguém anda descalço por aqui, e a chuva da tarde ainda deixava o chão úmido. Voltei para dentro, travei as portas e deixei a luz da cozinha acesa. Passei a noite acordada, ouvindo o vento bater nas folhas. Às vezes parecia que vinha junto um som leve de conversa, como se duas pessoas cochichassem do outro lado da parede. No dia seguinte, contei para o seu Ademar, meu vizinho da frente. Ele me olhou de um jeito estranho e só disse: Dona Helena, essa casa está fechada há mais de 10 anos. Eu insisti, disse que ouvi vozes, risadas, que alguém me chamou pelo nome. Ele cruzou os braços e disse: Eu sei, mas o pior é que você não é a primeira que fala isso. À noite, eu decidi gravar. Deixei o celular na janela da lavanderia virado para a casa do lado. Coloquei para gravar por volta de 11h30 e fui deitar. Quando acordei no outro dia, fui ouvir o áudio. No começo, nada além de vento e o barulho dos grilos. Mas lá pelos 40 minutos, um som que não deixava dúvidas. Um riso curto, seguido de uma voz que sussurra o meu nome. E depois o barulho de passos no mato.
E no final da gravação, um som metálico. O trinco do meu portão se mexendo. A partir daquela noite, a casa do lado nunca mais ficou quieta. E eu também não. Na noite seguinte, as luzes da casa do lado acenderam pela primeira vez em mais de 10 anos. Eu estava lavando a louça quando percebi. A janela da minha cozinha fica de frente para a lateral da casa abandonada. Eram umas 11 da noite. A lâmpada do corredor interno da casa vizinha piscou 3 vezes. Depois ficou acesa. O choque foi tão grande que eu deixei o prato escorregar da mão. Eu sabia que lá dentro não tinha energia. Seu Ademar mesmo tinha dito. Os fios foram cortados quando o antigo morador morreu. Fiquei olhando, parada, com a luz amarela tremendo através das frestas das janelas. Era uma claridade fraca, como se viesse de uma lâmpada velha, mas suficiente para desenhar sombras se movendo lá dentro. 2 sombras. Uma alta, outra menor. Pareciam andar devagar pelo corredor. Peguei o celular para filmar, mas na hora que a câmera abriu, a luz apagou. Fiquei olhando o breu por alguns segundos, até o coração desacelerar. Foi quando ouvi o som. Um estalo de interruptor vindo da minha própria cozinha. Olhei para trás. A luz da pia, que eu tinha deixado acesa, estava apagada. Toquei no interruptor. Voltou. Na mesma hora, o som do interruptor da casa vizinha ecoou. E a luz de lá acendeu de novo. Era como se alguém estivesse me imitando. A partir daí, toda a noite virou um jogo estranho. Eu acendia uma luz, a casa do lado acendia. Eu apagava, a deles também. Às vezes eu batia a porta do quarto. 1 segundo depois, o barulho se repetia, vindo do outro lado da parede. Tudo igual, mas com um atraso de meio segundo. Como se a casa ao lado fosse um espelho atrasado. Eu comecei a achar que estava enlouquecendo. Para testar, peguei o celular e gravei. Fiz o som de bater palmas, 1, 2, 3 vezes. Quase 2 segundos depois, no fundo da gravação, as mesmas 3 palmas voltaram. Só que o ritmo era diferente, mais lento, mais pesado, como se alguém batesse em outra parede, com força, tentando me acompanhar. Na manhã seguinte, fui até o portão da casa vizinha. O cadeado ainda estava lá, só que agora havia uma marca de mão suja no ferro. E o portão estava entreaberto. Pensei em chamar alguém, mas dentro do peito alguma coisa dizia para não fazer isso. Empurrei o portão. O som do ferro arranhando o chão pareceu ecoar mais do que devia. Entrei. O mato crescido arranhava minhas pernas e o ar era diferente, um cheiro de ferro velho e coisa guardada. Cheguei na porta da frente. De perto dava para ver que o vidro da janela tinha sido limpo recentemente. Por dentro, o reflexo do meu rosto era nítido, mas havia outro reflexo, logo atrás de mim. Algo que parecia estar olhando por cima do meu ombro. Eu congelei. Virei devagar, mas não tinha ninguém. A sensação de estar sendo observada era tão forte que o corpo começou a doer. Tentei olhar para dentro pela janela, mas o escuro parecia denso, quase físico, como se o ar lá dentro fosse mais pesado. E então eu ouvi um som baixo, arrastado, o barulho de móveis sendo empurrados e logo depois um sussurro. 2 vozes, uma de mulher, uma de criança, ambas rindo. Voltei um passo. O portão fechou sozinho atrás de mim, com um estalo seco. Gritei, mas o som morreu no ar. Nem os cachorros da rua responderam. Quando eu olhei para a janela de novo, o reflexo atrás de mim sumiu. No lugar dele, 2 marcas de mão apareceram no vidro, do lado de dentro. Eu saí dali como quem foge de um incêndio. Corri para dentro da minha casa, travei tudo, sentei no chão da sala com o celular nas mãos.
O vídeo que eu tinha gravado na hora, o reflexo, o som das vozes, tudo simplesmente não existia mais. O arquivo estava lá, mas sem áudio, sem imagem, só estática. Como se alguém tivesse gravado por cima. A partir dessa noite, o que vinha da casa do lado passou a entrar na minha. Primeiro eram sons. Depois foram vozes. Na terceira noite, as luzes começaram a acender sozinhas, dentro da minha casa. Era perto. Na terceira noite, as luzes começaram a acender sozinhas, dentro da minha casa. Era perto de meia-noite quando a luminária da sala piscou, sem que eu encostasse no interruptor. Eu estava na cozinha, tentando fingir que era só oscilação. O bairro inteiro tem fiação velha, eu repeti para mim mesma. A luminária estabilizou. E alguns segundos depois, a lâmpada da área de serviço acendeu também. Caminhei até a porta e fiquei parada no batente, ouvindo o barulho do relé fazendo um tec curto. Não havia vento, nenhuma janela aberta. A sensação era a mesma de quando alguém entra em casa antes de você e deixa a luz acesa, só que eu estava sozinha. Peguei o celular, abri a câmera frontal para usar como espelho e passei pela sala, olhando o reflexo da janela. Foi quando percebi que algo tinha invertido no jogo das últimas noites. Não era mais a casa do lado imitando a minha casa. A minha casa é que estava repetindo os sons de lá. Bati a mão 2 vezes na bancada. Silêncio. 2 segundos depois, 2 batidas vieram do quarto de hóspedes, porta fechada. Fui até lá devagar, com a lanterna ligada. A luz sob a porta desenhava um filete no piso, e eu não lembrava de ter deixado aquela lâmpada acesa. Toquei na maçaneta. Quente. Empurrei. O quarto estava vazio, mas a luz do teto oscilava como se alguém tivesse acabado de soltar o interruptor. O espelho do guarda-roupa, antigo, tinha uma camada de poeira que deixava tudo esbranquiçado. E mesmo assim, no centro do vidro havia uma faixa limpa, na altura do meu rosto. Como se alguém tivesse passado a mão ali por dentro do espelho, não por fora. Voltei 2 passos, sem tirar os olhos do vidro. No corredor, a luz do banheiro acendeu sozinha. Na cozinha, a torneira pingou 3 vezes. E da rua não vinha som nenhum, como se a cidade tivesse esquecido de existir. A casa vizinha, escura, parecia ouvir a minha. E a minha casa agora respondia. Decidi fazer um teste de vez. Abri o aplicativo de metrônomo no celular e deixei batendo em 60 BPM. Cada clique seco era um marcador. Eu andei pela casa acompanhando o pulso. Clique, clique, clique. No terceiro passo, um clique diferente respondeu atrás de mim, no ritmo do metrônomo. Mas vinha de um lugar onde não havia botão nenhum. O meu quarto. Entrei. A luz se acendeu antes de eu tocar no interruptor. A cortina mexeu muito pouco, como se algum corpo tivesse acabado de passar por ali e deslocado o ar. O espelho do guarda-roupa, antigo, tinha uma camada de poeira que deixava tudo esbranquiçado. E mesmo assim, no centro do vidro, havia uma faixa limpa, na altura do meu rosto. Como se alguém tivesse passado a mão ali, por dentro do espelho, não por fora. Voltei 2 passos, sem tirar os olhos do vidro. No corredor, a luz do banheiro acendeu sozinha. Na cozinha, a torneira pingou 3 vezes. E da rua não vinha som nenhum, como se a cidade tivesse esquecido de existir. A casa vizinha, escura, parecia ouvir a minha. E a minha casa, agora, respondia. Decidi fazer um teste de vez.
Abri o aplicativo de metrônomo e deixei batendo em 60 BPM. Cada clique seco era um marcador. Eu andei pela casa, acompanhando o pulso. Clique, clique, clique. No terceiro passo, um clique diferente respondeu atrás de mim no ritmo do metrônomo. Mas vinha de um lugar onde não havia botão nenhum, o meu quarto. Entrei, a luz se acendeu antes de eu tocar no interruptor. A cortina mexeu muito pouco, como se algum corpo tivesse acabado de passar por ali e deslocado o ar. O metrônomo continuava marcando, e com ele, uma segunda batida, deslocada meio compasso, passou a soar do lado de fora, da parede que divide a minha casa da casa do lado. Foi assim por quase um minuto, minha casa marcando um tempo, a parede devolvendo outro, atrasado, pesado, como se cada batida exigisse esforço. Tá, tum, tá, tum. Fui até a janela que dá para o corredor lateral, o mais perto que consigo chegar da casa vizinha sem sair para a rua. O basculante estava opaco pelo pó de meses, mas um pequeno triângulo no canto aparecia limpo, como se alguém tivesse encostado a testa ali para olhar para dentro. Eu encostei a minha. Senti frio. Lá fora, nada. Aqui dentro, porém, um sussurro atravessou o corredor, como se a casa tivesse boca. Helena. O som fez meu nome parecer mais longo do que ele é, com as consoantes ranhadas, como voz de quem fala através de tecido molhado. Apaguei todas as luzes de uma vez, na chave geral. A casa mergulhou no escuro. O metrônomo calou. Eu quis que acabasse. Foi quando a casa do lado acendeu inteira. Corredor, sala, cozinha. Eu via a claridade amarela vazar pelas janelas trincadas e os buracos das venezianas. E com a luz veio o som de cadeiras arrastando e um cantarolar manso, sem letra, como de quem embala criança. Uma canção simples, com 3 notas, repetidas sem pressa. Minha casa, no escuro, respondeu, a geladeira ligou, o relógio deu um tique seco, a madeira estalou em 3 pontos diferentes, como se obedecesse ao desenho da cantiga. Recuei 2 passos sem tirar os olhos do vidro. No corredor, a luz do banheiro acendeu sozinha. Na cozinha, a torneira pingou 3 vezes. E da rua não vinha som nenhum, como se a cidade tivesse esquecido de existir. A casa vizinha, escura, parecia ouvir a minha. E a minha casa agora respondia. Decidi fazer um teste de vez. Abri o aplicativo de metrônomo e deixei batendo em 60 BPM. Cada clique seco era um marcador. Eu andei pela casa, acompanhando o pulso, clique, clique, clique. No terceiro passo, um clique diferente respondeu atrás de mim, no ritmo do metrônomo, mas vinha de um lugar onde não havia botão nenhum. O meu quarto. Entrei. A luz se acendeu antes de eu tocar no interruptor. A cortina mexeu muito pouco, como se algum corpo tivesse acabado de passar por ali e deslocado o ar. O metrônomo continuava marcando, e com ele uma segunda batida, deslocada meio compasso, passou a soar do lado de fora, da parede que divide a minha casa da casa do lado. Foi assim por quase um minuto, minha casa marcando um tempo, a parede devolvendo outro, atrasado, pesado, como se cada batida exigisse esforço. Tá, tum, tá, tum. Fui até a janela que dá para o corredor lateral, o mais perto que consigo chegar da casa vizinha sem sair para a rua. O basculante estava opaco pelo pó de meses, mas um pequeno triângulo no canto
aparecia limpo, como se alguém tivesse encostado a testa ali para olhar para dentro. Eu encostei a minha. Senti frio. Lá fora, nada. Aqui dentro, porém, um sussurro atravessou o corredor como se a casa tivesse boca. Helena. O som fez meu nome parecer mais longo do que ele é, com as consoantes arranhadas, como voz de quem fala através de tecido molhado. Apaguei as luzes todas de uma vez, na chave geral. A casa mergulhou no escuro. O metrônomo calou. Eu quis que acabasse. Foi quando a casa do lado acendeu inteira. Corredor, sala, cozinha, eu vi a claridade amarela vazar pelas janelas trincadas e os buracos das venezianas. E com a luz veio o som de cadeiras arrastando e um cantarolar manso, sem letra, como de quem embala criança. Uma canção simples com 3 notas, repetida sem pressa. Minha casa, no escuro, respondeu. A geladeira ligou. O relógio deu um tique seco. A madeira estalou em 3 pontos diferentes, como se obedecesse ao desenho da cantiga. Eu recuei até a parede da sala e sentei no chão, de costas para o sofá. O celular na minha mão mostrava o visor apagando e acendendo, como se alguém tocasse na tela. Abri a gravação de áudio e deixei rodando. O que ficou registrado depois me assombra até hoje. A minha respiração, a cantiga vindo da casa do lado e, entre as duas, uma terceira coisa, como passos curtos correndo de um cômodo para outro dentro da minha casa, parando sempre atrás de mim. Passos curtos, corridos de pano. Pausa. Respiração quase infantil próximo ao microfone. Não tive coragem de levantar. Eu sabia que se olhasse para trás, veria alguém em pé no escuro. Fiquei ali parada, contando minha própria respiração para não perder o controle. Em algum momento, a cantiga cessou, mas a luz da casa vizinha continuava acesa, firme. Foi quando o interfone tocou. Ele está desligado há meses. A portaria do meu predinhozinho é manual, não usa esse sistema à noite. Mesmo assim, ele tocou. Deixou 3 chamados curtos, como batidas. Eu levantei com as pernas fracas e fui até ele. Alô? Do outro lado, silêncio. De repente, a minha própria voz saiu do alto-falante com um atraso de uns 10 segundos. Alô? Eu engoli seco e desliguei. O aparelho estalou e ficou mudo. Na mesma hora, a luz da casa vizinha apagou. O escuro do quarteirão veio inteiro em cima de mim. E ali dentro, uma lâmpada voltou a acender sozinha, a do quarto de hóspedes atrás da porta. A claridade formou uma fenda por baixo da madeira. Pela fenda, eu vi sombra andando de um lado para o outro, leve, como passos descalços no meu tapete. Eu fui até a porta, sem encostar. Quem tá aí? A sombra parou. A lâmpada piscou 2 vezes. E do meu armário, o espelho fez um ruído baixo, como se algo encostasse pelo lado de dentro. Então, eu entendi que eu precisava ver. Não adiantava correr da minha própria casa. Empurrei a porta. O quarto me devolveu um ar morno com cheiro de pano molhado e ferro. No espelho, uma forma oval de vapor crescia, por trás do vidro. Eu me aproximei até ver meu rosto se misturar ao embaçado. E devagar, com a ponta do dedo, escrevi no vidro. Quem está aí? Esperei. O vapor mexeu por dentro, como se um dedo respondesse do outro lado. A palavra apareceu invertida, como se viesse de um mundo espelhado. Aqui. Um segundo depois, alguém bateu na janela da sala. 3 batidas. E a casa do lado acendeu de novo,
todas as luzes ao mesmo tempo, como se alguém tivesse puxado um único fio e acordado a casa inteira. A minha casa respondeu com estalos nas paredes, objetos vibrando de leve, a lâmpada do quarto girando até quase desenroscar. Em meio à barulheira, a gravação do celular pegou uma voz de criança nítida no meu ouvido esquerdo, tão perto que eu senti o vento da palavra. Mãe. Eu soltei o celular. Ele caiu no tapete e continuou gravando. A voz repetiu, mais perto. Mãe, abre. A casa do lado apagou. O meu disjuntor desarmou com um estalo, tudo escuro. E no escuro, do lado do meu rosto, a respiração de um homem ocupou o espaço inteiro, pesada, lenta, como se alguém muito alto tentasse não fazer barulho. Não era mais eco. Não era mais imitação. Eles estavam aqui. Eu não dormi naquela noite. Fiquei encostada na parede do quarto com a luz do celular apagada e o corpo tremendo. A respiração, aquela respiração que eu ouvi no escuro, durou por minutos inteiros. Às vezes parecia estar atrás do armário, outras vezes embaixo da cama. Quando o sol começou a nascer, a casa ficou muda. Nenhum som, nenhum movimento. Eu não dormi naquela noite. Fiquei encostada na parede do quarto, com a luz do celular apagada e o corpo tremendo. A respiração, aquela respiração que eu ouvi no escuro, durou por minutos inteiros. Às vezes parecia estar atrás do armário, outras vezes embaixo da cama. Quando o sol começou a nascer, a casa ficou muda. Nenhum som, nenhum movimento. Eu deixei a janela aberta e vi a neblina cobrindo o quarteirão. A casa do lado estava fechada de novo, mas havia algo diferente. A janela da frente, que sempre teve o vidro quebrado, agora estava inteira, como se alguém tivesse colocado outro vidro durante a noite. Às 9 da manhã, fui até a delegacia do bairro. Contei tudo: as luzes, os sons, as vozes, as gravações. O policial ouviu com paciência, mas no final só disse: Senhora, aquela casa está interditada. Ninguém mora lá desde o incêndio de 2011. Incêndio? Perguntei. Mas o portão está intacto, a pintura é antiga, o telhado está de pé. Ele olhou para o colega e respondeu: Então a senhora está vendo coisa demais, porque o telhado caiu. A casa está queimada por dentro. Voltei para casa achando que ele estava me tirando. Mas quando cheguei, algo me esperava. No portão. Um envelope branco, sem remetente. Dentro uma foto antiga, amarelada. Nela, o seu Jonas, o antigo morador, sorria na frente da casa. E do lado dele, uma mulher e uma criança. Atrás da foto, escrito com caneta vermelha: Helena, obrigada por cuidar da casa. O coração parou por segundo. Joguei a foto no chão e olhei para o portão da casa do lado. O cadeado não estava mais lá. A porta da frente estava aberta. Entrei no quintal sem perceber o que estava fazendo. O cheiro de fumaça antiga tomou o ar. Aquele cheiro que parece preso na parede, queimado e doce. Por dentro, as paredes estavam pretas, descascadas. Mas havia luz. Uma luz branca, forte, que vinha do quarto do fundo. Fui andando, devagar, com a mão na parede. Cada passo fazia o piso ranger e cada estalo parecia ser respondido por outro 1 segundo depois, no mesmo lugar onde eu havia pisado. Quando cheguei na porta do quarto,
A luz piscou e eu vi duas silhuetas, uma mulher e uma criança. A mulher segurava a mão da menina. Nenhuma das duas se mexia, e atrás delas, algo maior, parado, no canto, como uma sombra com forma, imóvel, olhando para mim. Dei um passo para trás. A menina virou o rosto devagar, e o que ela disse eu nunca mais esqueci. Agora é a sua vez. A luz apagou. Tudo ficou preto. Acordei horas depois caída na varanda da minha casa. As portas estavam trancadas por dentro. O relógio da parede marcava 3h33 da madrugada. No chão da cozinha, o porta-retrato com a foto da minha mãe, o único que eu tinha, estava virado. Atrás do vidro, marcas pequenas de mão, embaçadas, como se alguém tivesse tocado por dentro. Eu me mudei no dia seguinte. Mas às vezes, quando passo de carro pela rua, a casa ainda está lá, com a luz acesa. E, se você olhar bem, tem sempre alguém na janela. Você acabou de ouvir mais um relato aqui no Arrepiei. Se essa história te arrepiou, deixa o like, comenta e volta amanhã para mais um. Todos os dias às 18 horas tem um novo relato real para você. E se você também tem algo que aconteceu com você, algo que ninguém acreditaria, envia para a gente. Porque às vezes, o que você chama de lembrança pode ser só o eco da casa ao lado.